Como escrever um livro em 6 etapas. Este é um guia passo a passo completo para escrever uma boa história e publicar em um livro. É emocionante pensar em todas as diferentes opções que podem ser exploradas em uma história. Mas por onde começar? Cada escritor trabalha de uma maneira diferente. Alguns escritores trabalham direto do começo ao fim. Outros trabalham em peças que arranjam depois, enquanto outros trabalham de frase em frase. Esteja você escrevendo um romance, novela, conto ou ficção em flash. Não tenha medo de experimentar vozes e estilos diferentes. Experimente diferentes técnicas de escrita de histórias, ideias de histórias e estruturas de histórias. Mantenha o que funciona para você e descarte o resto. Seu material e processo irão guiá-lo para seu próprio conjunto de regras. Siga este guia passo a passo de dicas de escrita para aprimorar suas habilidades de escrita criativa. Passo 1. Determine sua configuração. A localização é uma ferramenta extremamente útil na construção de romances. Você deve tratá-lo como trataria um personagem, permitindo que ele transmita humor e revelando mais de si mesmo ao longo do tempo. Ao selecionar locais que o excitam, você pode transformar cenas relativamente mundanas em outras mais atraentes. Seu entusiasmo aparecerá em sua escrita e seus personagens verão e interagirão com suas localidades de uma maneira mais engajada. A localização também pode fornecer a inspiração para cenas e pode até mesmo moldar o curso da sua história. Toda pesquisa que você realizou na primeira fase de escrita será útil durante o seu primeiro rascunho. Quando você precisar descrever uma rua, parque ou outra cena específica definida em algum lugar anteriormente desconhecido para você. Para tecer o cenário em sua história, faça a si mesmo as seguintes perguntas e responda-as em seu texto. 1. Em que temporada seu romance se passa? Como é o clima na sua região nessa época? 2. Como são os elementos do seu cenário durante esse período? Por exemplo, esse negócio foi fechado há 15 anos? Aquela rua tinha um nome diferente então? Essa estátua foi erguida antes de seus personagens chegarem lá? 3. Seu romance gira em torno de um grande evento mundial, como uma guerra ou um desastre natural? Como isso limita ou define seu período de tempo e afeta sua configuração? 4. Que detalhes culturais pertencem a esta época e local? Considere música, literatura, entretenimento, estilos de roupas, tendências alimentares, tendências de estilo de vida e grandes eventos, ou crises nacionais que moldam os sentimentos do público. Passo 2. Crie personagens memoráveis. Personagem e evento são inseparáveis, porque uma pessoa é o que acontece com ela. Você pode pensar nisso como uma distinção dos filmes, onde os atores são escalados para papéis pré-existentes. Mas um romance é um personagem interagindo com eventos ao longo do tempo. Seu trabalho como escritor é aprender sobre seu personagem, observando como ele interage com o mundo ao seu redor. Personagens, como pessoas reais, têm hobbies, animais de estimação, histórias, ruminações e obsessões. É essencial para o seu romance que você entenda esses aspectos de seu personagem para que você esteja equipado para entender como eles podem reagir sob as pressões dos eventos que encontram. Se você está se sentindo preso ou está procurando uma direção para levar seus personagens. Passo 3. Entenda os 2 tipos de conflito. Toda história é composta de eventos e personagens. Uma história acontece porque um padrão é interrompido. Se você está escrevendo sobre um dia, como qualquer outro, provavelmente é uma rotina, não uma história. Para ser uma história, algo tem que acontecer. Chamamos o que acontece em um romance de enredo. Existem 2 tipos de conflito.
1. Conflito interno, uma ameaça de dentro, e 2. Conflito externo, uma ameaça de fora. Ambos os tipos de conflito criam tensão em uma narrativa e ajudam a levar a história adiante. O conflito impulsiona o desenvolvimento do personagem, bem como o enredo. O conflito também adiciona camadas à sua história. Seu personagem principal pode enfrentar um conflito externo, como destruir um inimigo jurado, enquanto também luta contra um conflito interno mais sutil, sua promessa de pacifismo. Seu enredo se desenvolverá naturalmente se você der uma motivação ao seu personagem e, em seguida, lançar obstáculos em seu caminho. Pode ser uma boa ideia testar os dois tipos de conflito antes de escolher um. Por que não escrever um conto que use os dois tipos de conflito e depois decidir qual deles funciona melhor para você? Não importa a combinação de eventos que você une para fazer o enredo, cada um deve ser atrativo e significativo o suficiente para atrair o leitor para a história e fazê-lo se perguntar o que acontecerá a seguir. Passo 4. Dê uma reviravolta no seu enredo. Qualquer boa história incluirá algumas reviravoltas na trama e pistas falsas. Continue a ler para saber mais. 1. Inclua pelo menos 2 ou 3 reviravoltas em sua história. Isso ajuda a manter os leitores envolvidos, especialmente no meio do livro, quando seu enredo pode começar a se arrastar. Levar os leitores no meio de uma história é um desafio e é preciso haver emoção suficiente para mantê-los lendo até o fim. Uma grande reviravolta surpreenderá o leitor e transformará toda a compreensão da história de cabeça para baixo. 2. Engane seus leitores plantando pistas falsas, também conhecidas como arenques vermelhos. São detalhes adicionados para enganar propositalmente as pessoas e impedi-las de prever um resultado. Enquanto os mistérios dos adultos são preenchidos com pistas cuidadosamente escondidas, os romances de terror infantis devem estar completos de truques para enganar as crianças e assim surpreendê-las ainda mais quando algo, como a verdadeira identidade de um monstro, é revelado. 3. Um cliffhanger é um dispositivo que compele os leitores a descobrir o que acontece a seguir em uma história. Escrever grandes cliffhangers é a chave para tornar seu livro um virar de página e é uma das maneiras mais fáceis de tornar sua escrita mais cheia de suspense. Alguns escritores podem achar que é um truque barato ou um truque fácil, mas é uma maneira testada e verdadeira de fazer as pessoas lerem e mantê-las lendo. Passo 5. Recrie o diálogo natural. Na vida real, a fala tem muito preenchimento ou recheio, palavras como ums e sim. Mas o diálogo na ficção deve ser mais incisivo e seletivo. É reduzido para revelar o que as pessoas querem umas das outras, revelar o caráter e dramatizar as lutas pelo poder. 1. Quando seus personagens estão falando, eles devem estar tentando obter algo um do outro, ou fazer um jogo de poder. A sedução é uma forma de jogo de poder. Ao elaborar cada cena, pergunte a si mesmo o que os seus personagens estão tentando conseguir, o que eles estão tentando evitar, como esses desejos flexionam seu discurso e orientam o que dizem ou não dizem. 2. Muitas vezes há grandes lacunas entre o que as pessoas dizem e o que estão pensando, entre o que se entende e o que se recusa a ouvir. Essas lacunas podem ser coletivamente chamadas de subtexto e são territórios valiosos para o escritor de ficção. Fique atento aos pensamentos de um personagem e deixe-o gerar drama nas cenas que você escreve. 3. Para acertar o diálogo, você deve entender como seus personagens falam. Isso provavelmente é influenciado por onde eles vêm, sua classe social, educação e inúmeros outros fatores. A fala e o tom estão sempre ligados ao que aconteceu e está acontecendo com um personagem. 4.
Se você está definindo sua história no passado, seu diálogo deve refletir com precisão as expressões idiomáticas e os padrões de fala do período. Palavras como roupas entram e saem da moda. As conversas precisam ser específicas para o momento em que você está escrevendo, sem parecer artificial. O diálogo é um dos desafios mais difíceis que um escritor enfrenta. Passo 6. Articule a voz através do ponto de vista. Uma maneira de determinar qual estratégia de ponto de vista usar em seu romance é perguntar: de quem é a voz que está contando a história? Para quem eles estão contando e por quê? As estratégias comuns de ponto de vista incluem 1. Ponto de vista em primeira pessoa. Este é eu. 2. Ponto de vista limitado da terceira pessoa. Este é ele ou ela. 3. Ponto de vista onisciente em terceira pessoa, em que um narrador que não é um personagem e que sabe mais do que os personagens retransmite os acontecimentos ao leitor. 4. O ponto de vista da segunda pessoa, que é estruturado em torno do pronome você e é menos comum em romances, mas pode funcionar bem para contos. Você não precisa ficar preso a um ponto de vista ao longo de seu conto ou romance. Alguns romances best-sellers passam do primeiro para o terceiro ou do primeiro para o segundo. Deixe seu material guiar sua decisão. A única maneira de decidir a melhor estratégia de ponto de vista para o seu romance é tentar diferente. Provavelmente, você saberá o caminho certo para sua história, porque a escrita começará a se mover mais rapidamente e você sentirá o impulso. A estratégia do ponto de vista está profundamente ligada à história que você quer contar e guiará como essa história se desenrola.